eu trabalho com a arte, né, e principalmente essa arte que vai e que volta, né, no tempo, mais do que a arte contemporânea, né, uma arte atemporal, né, atemporânea, né, eu tenho usado a arte de preceito, usado essa palavra, né, arte de preceito. Eu penso que o preceito está acima, né, do mercado. A arte de preceito, ela é feita porque é feita. É para a existência, né, é para estar aí. E aí, quando eu faço esse tipo de arte, você pode fazer qualquer outra coisa, porque o próprio limpar banheiro se torna objeto de arte, né? Objeto enquanto, né, esse objeto imaterial, mas essa ação, essa performance, né? E a partir daí você também pode criar objetos, né? Criar arquivos, documentos. E aí eu vou para um lugar que é um projeto de 1997, que é quanto ganho limpando banheiros na América do Sul, quanto ganho limpando, na verdade, mais que banheiro, eu falo latrinas. Quanto ganho limpando latrinas na América do Sul, quanto ganho limpando latrinas na América do Norte e quanto ganho limpando latrinas na África do Sul. Na África, quando um velho morre, é uma biblioteca que queima. Com as aspas do pensador malinês Amadou Hampâté, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Awad Guacaí Rendá, Ana Gonçalves da Silva, Nazaré Cassiano de Jesus, Pés Desnudos, Ernesto Batista, Paulo da Silva, pessoa jurídica. Paulo Nazaré vive em tempo uno. Ele também é a avó, a mãe, afro-borum, descendente de Luzia, de Naqueborum e um transitante entre Santo Antônio da Figueira, Curvelo, Vale do Rio Doce, Mangabeiras, Cafezal, Palmital, Belo Horizonte, qualquer lugar. Sua história familiar se mistura inevitavelmente com as injustiças herdadas do pré-colonial ao tempo capitalizado. Seu corpo é um arquivo e sua alma porosa. Por isso, está simultaneamente conectado ao além e ao agora, carregando sem peso os nomes, as vivências e gramáticas que chegam pela terra que mora na sola dos seus pés descalços, pelos cheiros que se prendem aos cabelos ou pelos olhos que capturam o que grita ao redor e conseguem ver de longe o que está para trás. Daí, junta as peças para erguer a lembrança dos povos que tiverem roubado seu direito de ser sujeito. Nessa mesma vida, já foi muitos. Deslocou, vendeu panfletos, plano funerário, sabão, cocada, corante, limão, criou porcos, mexeu com cachorro, manipulou pão, entrou em piscina proibida, já se formou em arte, fez feira na Sarvace e entrou em Miami de Kombi cheio de banana. Nem o jogo, nem o mercado lhe assustam, por sinal. Muito pelo contrário, é o Paulo que joga com eles. Suas encruzilhadas são protegidas por Exu e preparam um terreno para a próxima espiral de criação, vivendo no agora as obras que devem surgir em tempo oportuno. As exposições internacionais de hoje já foram um dia as batidas de polícia, onde o suspeito artista tira de dentro da mochila seu próprio museu. Naquele tempo e espaço, ele é a obra, o galerista, o setor educativo e quem vai limpar a bagunça depois, botando todo o seu acervo de volta no lugar e seguindo para onde ia. Vida desdobrada em performance e vice-versa. É no andar que ele ganha poder e faz o próprio território ampliar. Do canto para o centro, da mandioca para o polvilho, para a cozinha da mãe. De dentro para fora, entre Brasil, América e África, Europa todavia não, limpando caminhos e criando laços. Como diz a educadora e pesquisadora Sandra Benides, reconhecer nossas próprias fronteiras é o mais poético, é uma chance de conhecer o outro. As questões de existência suas e de muita gente cruzam horizontes e são materializadas no audiovisual, na performance, na instalação, na escultura, na poesia, no panfleto, no cartaz, nos cadernos. O resultado é uma obra gigantesca, tentacular, volumosa e das mais impactantes que há. Corporeidades encruzilhadas, Cadernos de África, Notícias da América, Negros na Piscina, Voadora, Esconjuro, a última em parceria com Inhotim, e tantos outros registros interligados são resultado de quem vive de desafiar os limites da arte, da história e da memória
e tem a coragem de denunciar o epistemicídio da cultura afro-brasileira, trazendo à tona tudo que foi apagado. Paulo Nazaré, te agradeço para a gente ter a oportunidade, te peço licença para falar dessa história, de quem você é, do que você acredita. E mais uma vez, assim, se eu beirar o puxa-saquismo, você me puxa a orelha. Obrigado por estar aqui. Mas obrigado também, né? Vou Laroye, Exu Mojubá, né? Tem sempre fala de Exu e abrir a conversa com Exu, porque quando eu não faço isso, as coisas embolam. Oxalá, axé pra gente. Axé. Vamos lá, Paulo. Eu sei que tudo já foi dito sobre você. Você também não para de dar motivo para as pessoas falarem, né? Tá que trabalha, tá que produz. Mais de 20 anos de carreira. E aí, graças a Deus, dá para achar seu trabalho em tudo quanto é lugar. Assim, né? Muito bem documentado e obrigado por ter tido a oportunidade de ter contato. Mas umas coisas me pegaram. Se você permitir, a gente vai jogando umas pautas aí e a gente vamos ver onde o caminho leva a gente. Pode ser? Sim, por favor. Vamos lá. Você tem essa coisa do sujeito, né, ampliado, o sujeito herdado, o sujeito ancestral, essa multiplicidade de entidades que você carrega consigo, sem peso, né? E aí uma coisa me pegou que eu achei muito legal, que você fala que você é vários Paulos, né? Tem uns Paulos que te dão acesso para umas coisas e Paulos que te dão acesso a outra, né? O Paulo da Fronteira, o Paulo da Silva talvez não seja muito bem-vindo, mas o Paulo Nazaré você dá uma carteirada ali, né? Sim. Tá cabendo espaço para mais Paulo chegar a outras entidades e sujeitos? Sim, acho que quanto mais a gente vive, mais a gente é, né? E segue somando, né? Então tem esse lugar do hoje, né? Que vai se somando, né? Com o amanhã, né? Eu muitas vezes eu costumo deixar recados para mim mesmo, né? Para mim mesmo que sou outro, passa a ser outro, né? Então o menino, né, o jovem vai deixando recados, né, deixando lições, né? É um pouco aprender consigo mesmo, né? O velho que aprende com o menino, né? E que passa a ensinar, né? Então, essa conversa do hoje com o amanhã, né? É perguntar para mim mesmo o que faria eu, velho, né? E o velho que faria eu, menino, eu, criança, né? Em determinadas situações, né? Em alguns lugares, né? E então, sim, né? Vai sempre tendo essa soma, essas muitas camadas que né, na própria pessoa, mas também essas conversas com outros, né? Então, à medida que eu vou encontrando, tendo essas conversas, né, com mãe, né, e outras, né, e vai tendo essas modificações, né, essas muitas camadas, né? Então, sempre há espaço para a gente mais. ser mais. E Ernesto Batista também é um exemplo, né? Você tem esse heteronômio, né? E quando que ele chega para você, ou qual que é o canal que você abre quando ele aparece? O Ernesto já anda comigo há muito tempo, né? Por exemplo, tem um catálogo, quando eu estive na Bolsa da Pampulha, né? Aqui no Museu de Artes da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, eu faço um catálogo que é artistas para a posteridade. Então, um catálogo Nazaré de artistas para a posteridade, né? O catálogo do MAP, né? No Museu de Arte da Pampulha. E aí tem uma caixinha que é um arquivo, né? Que tem vários panfletos, um catálogo de projetos, né? Chama, né, catálogo de projetos irrealizáveis. São muitas possibilidades de trabalho que poderiam ser feitas aí na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, né, a Grande Belo Horizonte. E um outro catálogo que é esse de artistas, que foi uma chamada pública, naquela época ainda não tinha, a internet não era como hoje, né, já acontecia, mas não era tão forte como hoje, né, então esse trabalho a gente tem um telefone, né? O telefone fixo ainda era forte. A gente tinha um telefone fixo,
uma secretária eletrônica, né, daquela fita cassete, e as pessoas podiam ligar, os artistas jovens ou velhos que sejam, e essa chamada era para artistas, né, populares, tradicionais, modernos, contemporâneos, o que fosse, para entrar para esse catálogo né, de artistas para posteridade. E aí mandava um texto, uma pequena biografia, uma imagem com a qual queria aparecer nesse futuro, que é agora, o presente e o amanhã também. E aí tinha isso, e as pessoas também mandavam por correio. Então, um desses artistas é o Ernesto. Ele que Entre mandou. tantos, o Ernesto envia um. Então, o Ernesto está lá registrado no Caderno de Artistas para a Posteridade, né? Também desde 2006, talvez, esse catálogo é publicado ali. Então, o Ernesto é essa conversa, né? Que essa conversa né? a- não só com a América Latina também, com a construção de América, né? É uma conversa com o Che, né? Então, pensando ali no final né, ali dos anos 90, né? Ali 97, essa imagem do Che era muito forte. Tava ali aproximadamente os 20 anos, né, da morte de Che, né, ali e aí os movimentos estudantis, tanto a UNE, né, a União Nacional de Estudantes, como a UBER, né, e vários, né, os movimentos tanto de estudantes universitários como estudantes, né, do ensino médio, né, estava trazendo essa imagem de Che, né, que já acontecia, mas eles vêm, né, nessas 2 décadas que tava acontecendo, se pensando que a gente havia pouco tempo que tinha saído da ditadura militar, né, assim, vamos pensar que a gente tinha ali, né, 89, a gente tem a primeira eleição aqui no Brasil, né, as primeiras diretas pós-ditadura, né, para presidente. Então essa imagem fica ali. Então, né, essa imagem começa a ser forte, né, muitas camisas, né. Eu tenho um trabalho que é uma fotografia dessa época, né, que é Che, uma fotografia analógica e que esteve inclusive numa das exposições que você mencionou, que é Voadora, esteve agora em 2022, um trabalho de 1997, né, que ainda o Paulo ainda era um desconhecido, assim, nesse lugar. Tinha tentado nessa época muitas coisas, mandado trabalho para, né, para muitos salões de fotografia, de arte, não tinha sido aceito em nenhum. Mandei trabalho para, né, numa época eu pensava ser poeta, né? Mandei menina ainda, mandei proposta, né? Escrevi umas coisas, mandei para o prêmio Jabuti, né? E aí eu só vou fazer isso em 97. Eu só vou fazer uma primeira exposição, assim, num espaço institucional, 5 anos depois, em 2002, aqui no BDMG, né? Um espaço que recentemente foi desativado, né? Mas que tinha um trabalho lá, inclusive no acervo tem um desenho, né? Que eu fiz lá em 2001 ou 2002, quando aconteceu a exposição, a primeira exposição. Então esse Che é uma, né? Falo Che, que é o Ernesto, né? Mas o Ernesto Batista, é esse jogo, né? Entre também o Ernesto, né? O Che, mas também o Batista, que é o Fulgêncio, né? O Fulgêncio, né? Batista, que é o ditador, né? Que estava em Cuba antes da Revolução em 59, né? Então, o Ernesto trazendo esses 2 lugares, né? Essa conversa, né? Sobre o que é, né? Esse lugar onde a gente está, né? Maravilha. E até você conseguir
essa abertura, essa entrada no mercado da arte, né? Você fez de tudo, muito, né, Paulo? Assim, Sim. haja vida, né? Eu estava ouvindo os milhares de podcasts que tem sobre você, inclusive depois eu vou deixar uma lista, que até soldados você tentou aplicar, vai ser soldado, cria o porco, enfim, não vou ficar listando aqui, mas você já fez de tudo muito, né? E aí eu queria entender um pouco essa relação do mercado, né, da troca, da encruzilhada, né? Você até menciona muito no Corporidades aqui, sobre o mercado ele ter essa relação com a objetificação das coisas, da troca, da morte, do nascimento. Você lida muito bem com ele, né? Então, será que foi um preparo essa vida toda de feira, de padaria, de vender o que fosse na latinha, o que fosse necessário para performar tão bem no mercado da arte? Eu gosto de pensar que tudo isso é uma escola, né? Principalmente quando a gente, né, faz arte, né? Estuda arte, você pensa, né? E eu costumo falar que todo mundo deveria fazer arte, né? Na formação, né? A arte deveria ser uma matéria obrigatória, né? Para, né? Como filosofia, né? Porque a partir desse olhar você ressignifica, né? Então eu que faço arte, né? E eu posso sair desse lugar, mas qualquer outra coisa que eu fizer, ela vai ser diferente, né? Outro dia mesmo, eu estava conversando com meu irmão, né? O Júlio, que sempre está comigo, trabalhando desde muito, né? E eu falando né? Dessa possibilidade, né? Se tudo não acontecer no mercado de arte, né? Se eu não vender amanhã, mas tá tudo certo, né? Eu posso vir limpar banheiro como eu fazia, né? Em 1997, né? E Não existe uma hierarquia de profissões, então, para não, você. não, eu acho que só que o que eu tendo a dizer é que quando você coloca esse olhar da arte, você ressignifica isso, né? Eu acho que, né, essa questão da hierarquia não deveria existir, né? Para mim não existe aí, e eu aprendi isso muito com minha mãe, né? Né, que você tem que, né, respeitar as pessoas, né? E tudo isso é importantíssimo, né? Principalmente a limpeza, né? A faxina é uma das coisas mais importantes que se tem em um hospital, né? Um médico não pode trabalhar num ambiente sujo, né? Se tiver um ambiente sujo, ele vai mais contaminar do que salvar, né? Então, é importantíssimo que esse espaço esteja limpo, né? Que tenha alguém que limpe esse lugar. Então, essa pessoa é importantíssima, né? É importantíssimo que exista essa pessoa e ela jamais deveria ser invisibilizada, né? Deveria sempre ser citada, né? Os nomes. Mas a gente vive num mundo que procura hierarquizar e invisibilizar alguns trabalhos. Mas aí eu volto nesse lugar da arte, a arte possibilita isso, né? Mostrar essa grande importância desse lugar, mas e como eu trabalho com a arte, né? E principalmente essa arte, né, que vai e que volta, né, no tempo, mais do que a arte contemporânea, né, uma arte atemporal, né, atemporânea, né, eu tenho usado a arte de preceito, usado essa palavra, né, arte de preceito, que aí eu penso que o preceito está acima, né, do mercado. A arte de preceito, ela é feita porque é feita, né? Ela não é para o mercado, não é assim, é para a existência, né? É para estar aí. E aí quando eu faço esse tipo de arte, né? Você pode fazer qualquer outra coisa, porque o próprio limpar banheiro se torna
objeto de arte, né? Objeto enquanto esse objeto imaterial, mas essa ação, essa performance, né? Então, e a partir daí você também pode criar objetos, né? Criar arquivos, documentos, né? Então, e aí eu vou para um lugar que é um projeto de 1997, que é quanto ganho limpando banheiros na América do Sul, quanto ganho limpando, na verdade, mais que banheiro, eu falo latrinas. Quanto ganho limpando latrinas na América do Sul, quanto ganho limpando latrinas na América do Norte e quanto ganho limpando latrinas na África do Sul, né? Então, isso eu fiz, né? E trabalhando como limpador, né? Era um faxineiro e a firma usava limpador, né? E chega com os primeiros equipamentos, né? Uma firma, uma empresa pioneira, né? Nos equipamentos estadunidenses aqui no Brasil e aqui em Belo Horizonte, sobretudo. E eu trabalho em vários lugares, né? Desde feira de cachaça, né? Eventos de moda internacionais aqui, né? Na Cearia Souza Pinto, e trabalho no encontro da ALCA, né? A Área de Livre Comércio das Américas, que era um projeto de ser implementado aqui, né? Foi muito discutido nos anos 90 e as últimas discussões ali no princípio dos anos 2000. Então eu trabalho ali no Minas Centro, né, limpando banheiros, né? Então passei pela Polícia Federal. Você passava pela Polícia Federal, você tinha que ser credenciado pela Polícia Federal para você limpar banheiro das autoridades, né, os chefes de Estado das Américas. Então eu fui credenciado, era eu e mais uma pessoa, os duas, assim, que podiam estar no camarim, né? Tá ali. Então, na época, os vários presidentes, né, e outros chefes de Estado das Américas, o presidente do Brasil na época, né, eu estava assim do lado, assim, vi todos, assim, e limpei, como diz, limpei a merda, literalmente, de todos os chefes de Estado da América, né? Isso é arte. Isso é arte. E aí, essa credencial, eu guardei ela, né? E agora mesmo ela esteve na exposição Voadora, 2022, e agora esteve numa exposição na Cidade do México, no museu chamado Tamayo, José Tamayo, na Cidade do México, que acabou de encerrar agora. E esse trabalho estava lá, né? Esse crachá, né, desse trabalho, né, essa proposta, justamente nesse lugar que é importantíssimo, né, no trânsito, né, no movimento migratório, né, não só da América, né, porque, né, você tem esse movimento da América do Sul, América Central, todo passando pelo México para chegar nos Estados Unidos, mas também a gente aqui na América do Sul e Brasil tem recebido muita gente que vem para cá com esse intuito de fazer esse movimento migratório para o norte, né? Então, o México é nessa grande encruzilhada, né? Então, tem gente de todos os lados, do continente africano, Oriente Médio, né, ali no contexto da guerra, né, todas, né, África Norte, América do Sul, América Central, e todos passam aí nesse movimento migratório sentido dos Estados Unidos, né? Então, e aí esse trabalho estava lá, justamente nesse momento. É bem bom lembrar, né, que tá as grandes deportações. A gente tem recebido, né, recebeu há pouco tempo o segundo avião com repatriados, né? Chegando aqui, a gente tem usado esse termo, né? Mas com deportados dos Estados Unidos. E toda essa questão da criminalização da migração. Uhum. Então, é importante pensar isso, que se a gente né, você tem estados que promovem, né, a instabilidade política e econômica, né, aqui, em todos os lugares,
E essa instabilidade provoca esse desejo de ir, né? Você tem esse movimento que é a instabilidade política, a instabilidade econômica e a propaganda ideológica, né? Esse desejo. A gente tem, né? Faça essa propaganda que aquele é o melhor lugar do mundo. É o lugar para se viver, é o paraíso, né? É o céu. E aí todo mundo quer ir para o céu, né? Você faz do nosso lugar, da nossa terra, né, o inferno, para que todos desejem ir para o céu, mas ninguém é bem-vindo ao céu, né? Então, aí o trabalho tá lá, né? Limpando latrina, né? Você fala muito sobre esse caminhar é poder, né? E muita gente não tem recurso para caminhar, uma coisa que era tão óbvia, tão livre para os povos indígenas, boruns, né? Que era tão natural e necessária para ampliar o território. Mas aí, concordando com você nesse contraponto, a gente é inviabilizado de caminhar, de migrar, de andar, né? Tem sempre uma barreira, uma aduana, um aspecto do capital mesmo, que a gente prende a gente dentro de casa, né? Sim, até é importante falar isso, né? Porque as pessoas costumam falar, né, de nômade, né? O nomadismo, e o nomadismo é usado justamente para retirar o território dos povos originários, né? Então, e o que é, as pessoas não é que é esse ato do nomadismo, né? Que, né, não é isso, né? Não é que não tem território, mas é um território ampliado, né? Então é um movimento, né? Então muitos povos originários, incluindo, né, os povos boruns, né, que sofreu um processo de quebra, né, né, em Kaiowá, Guarani, o pessoal fala o Sarambi, que é a diáspora, né? Mas ele é num sentido muito forte, assim, talvez mais forte do que a diáspora, porque é quase uma quebra, assim, o Sarambi é quase que uma tragédia, assim, nesse sentido que é uma quebra-se, né? Os laços com o território, os laços né? Que é é algo que vem de fora, né? E, né, o que isso tem, né, provoca esse espalhamento, que é um espalhamento involuntário, né? E né, o movimento normal, né, o movimento usual, o movimento natural é, é o ir e o vir, né? Então quando a gente se move, a gente vai e volta, né? E é importante a existência desses caminhos. E então não é que não temos lugar nenhum, nós temos um lugar expandido. Então é esse transitar para visitar os parentes, né? É manter os laços de parentesco, né? Os laços afetivos, né? Então você transita, você vai, você é recebido por parentes e segue e retorna ao lugar e recebe parentes, recebe, né, amigos, recebe e e tudo isso vai se agrandando, né? É um movimento que não é um movimento de não território, mas um movimento de ampliação de território e de territórios que se sobrepõem, né? E numa grande harmonia, né? E é uma conversa com o caminho, uma conversa com a própria estrada, né? Uma conversa com toda a paisagem, né? Toda uma relação com o ambiente, né? Então, e a fronteira não é uma fronteira imaginária, mas as fronteiras que existem, elas são fronteiras naturais que podem ser, né? Podem ser cruzadas, né? Se não diretamente, você faz o contorno. Se tem um grande rio, né? Ou você atravessa esse rio
numa pequena canoa, nadando, mas se isso não é possível, você dá a volta, sobe, passa por um tronco de árvore, ou sobe até a nascente, onde a corrente é mais branda, né? E vai estabelecendo essas, essas relações e essas conversas. Se tem, né, outro grupo de pessoas que, que é mais, que talvez mais hostil, né? Se dá a volta, ou conversa, se aproxima, né? É uma negociação e não é barreiras, né? São aproximações, né? O que as fronteiras têm sido feitas são fronteiras do capital, né? Que criam barreiras, né? E separam pessoas, né? Separam parentes, ontem e hoje, né? A criação dessas fronteiras hoje, a criação, se pensar nas fronteiras, né? E a relação com a imigração é uma separação, né? Porque se não houvesse isso, as pessoas poderiam, né? Pessoas aqui, pessoas no norte e esse trânsito de parentes, né? Eu poderia visitar meu parente onde quer que ele estivesse nesse território de América, né? Então, o que eu faço, né, é arranhar e buscar apontar esses lugares que essas fronteiras não são naturais, né? E é esse caminho. E realmente as pessoas vão perdendo esse direito de caminhar, né? Cada vez mais quando, quando você vem com uma crença na propriedade privada, que é uma crença importada, né? E muito importada nos Estados Unidos e a gente importa aqui, né? Então você vê ali no território estadunidense a propriedade privada está acima de qualquer coisa, acima de Deus, né? As pessoas têm medo de cruzar né? Tem estradas que são completamente privadas, né? Então, às vezes que eu já fiz esses caminhos, esse lugar não é seguro para você. Não vai por aí. Por quê? As pessoas, não, essa estrada é privada, não dá. Mesmo, e aqui a gente tem isso também. A gente no Mato Grosso do Sul, a gente tem né? Quando eu saio daqui em direção ao território Kaiowá, né? Quando eu cruzo o rio, né, do estado de São Paulo para o estado do Mato Grosso do Sul, cruzando o Rio Paraná, né? Quando eu chego do outro lado, eu tenho que dar ou uma grande volta pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, porque no meio existe uma fazenda gigantesca, né, do tamanho de um estado. E não existe uma estrada pública no meio disso, né? Porque é uma fazenda gigantesca. Claro, se aí fosse comunidades pequenas, aí a gente vê isso muito, né? Favelas, né? O poder do Estado passa por cima, né? Desapropria mesmo. A gente vê isso aqui acontecendo em Belo Horizonte muitas e muitas vezes na Avenida Antônio Carlos, na Cristiano Machado, Própria Tereza Lagoinha, né? Cristina, qualquer lugar, Vítima né? disso, né? Quando é o povo, né, o Estado, né, tem uma máquina que passa por cima. Mas quando você vê que é uma propriedade gigantesca, e pode-se dizer do tamanho de um pequeno país, né, porque é muito maior que o Vaticano, maior que pequenos países, né, na Europa, e o Estado não poderia fazer, Não né, chega, né? não chega. Aí é uma estrada, a estrada, o Estado dá a volta, ele passa pelas bordas, né? Então, claro que isso é território indígena, é território Kaiowá, é território Guarani, né? Que foi apropriado, né? Ele foi apropriado. Ele foi transformado em uma propriedade privada, mas ele, né? Então né, essa propriedade privada passa por um papel, né? Quem são os donos, né, do documento, do papel? Você tem uma relação muito forte com papel, né? Com arquivamento, com papel, com papel de celulose do filme, com papel de filme mesmo, né?
com seus panfletos, o livro que está ali na frente, que é fabuloso. Você recupera papéis e produz papéis, intervém nos papéis também, né? Então, como é que você trabalha com eles? Se você puder me contar um pouco, né, sobre as suas interferências, intervenções e a produção do papel ali. Para mim, tem essa conversa com a matéria, né? Para mim é importante isso. O papel, né? O papel traz uma história, né? O algodão, né? Então eu tenho trabalhado faz muito, né? Com o papel jornal, pela relação que ele é, né? O papel jornal, o papel da notícia, né? No México eles chamam ele papel revolução, né? O papel revolução, né? O papel do panfleto, né? Do volante, papel de notícia, né? Então eu gosto dessa história, o que ele... E eu tenho usado aí é o papel pólen. O papel pólen, durante a ditadura militar aqui no Brasil, ele teve uma restrição, né? Porque ele era... então ele foi controlado. E até pouco tempo ele era controlado, né, pelo Estado, porque era um papel, né, de certa forma um pouco mais barato, e o papel que se publicava livros. Então você tinha que controlar esse papel para que não, né, o Estado ditador controlava para controlar a produção de livros. E qualquer livro, né, que não fosse o livro da ditadura era considerado subversivo, né? O pensamento era e continua sendo subversivo, né? Pensar, né, traz a subversividade, né, essa subversão, né? A subversividade, né? Essa palavra, não, aí, tá vendo? É tão subversivo que até, né, considerado, né, que a gente até fica com a pedra na boca, né? E então para mim isso é importante, né? Eu trabalho também com papel algodão, né, que tem, né, tem todos recentemente, né, ele teve agora o pessoal falou do reviver a guerra do algodão, né, entre o Brasil, essa relação Brasil e Estados Unidos, né? Agora as questões de tarifa nessa guerra comercial, né? Então a gente aqui em Minas você tinha uma produção de algodão, né? Ligada também com a relação da escravidão, né? Você tem a produção do algodão e teve dizem que teve essa também uma pequena guerra, né? Entre aspas, né? Mas de certa forma sim, né? Comercial entre Minas e Maranhão, né? Que sendo dois estados que produziam algodão também. Isso eu escutei por aí, né? Tô contando o que eu escutei, depois você vai procurar nos PDFs das universidades, o FMG e a UFMA, né? Universidade Federal do Maranhão, né? Sim. E a UFMA, né? UFMA, depois você pesquisa aí. Depois, mas é isso, essa relação do algodão. Então, para mim, o papel do algodão também traz isso, né? Essa relação da produção de algodão na América, né? Na América como um todo, né? Esse trabalho, como que se produz essa matéria, né? Como que isso se torna esse commodity, né? E como que tanta gente machuca as mãos, né? Nos algodoneiros, né? Machucaram, né? Então, essa relação. Então, o papel traz uma história por si, né? Que é... Então, para mim, é importante, né? Então, eu tenho trabalhado com isso, né? Esse arquivo, ou esse desejo, né? De certa forma, né? Tem esse outro trabalho, outro papel que eu utilizo bastante, é o papel chamado papel de arroz, né? O papel de restauro, que é usado para restauração, tanto de livros, né? Quanto de outros objetos de arte, né, trabalhos de arte, né, o papel de arroz, que é um papel de origem japonesa, né, o modo nipônico de fazer o papel, né, então esse papel eu uso muito, e às vezes eu uso tanto ele junto com o papel jornal, justamente para falar desse lugar que você aponta, né, do arquivo, mas esse lugar do museu e dessa relação do desejo de conservação. O papel jornal, ele é um papel super ácido, né? O tempo, né? O tempo como tempo, né? E o tempo como clima
age sobre ele muito rápido. Então, o processo de envelhecimento do papel jornal é muito rápido, Mais né? efêmero, né? Isso, ele Um é... pouco mais, né? Sim, ele é bem efêmero, mas dependendo do modo que você trata ele, você consegue conservar, né? A gente tem jornais aí que têm cerca de 50, 70 anos, talvez é possível encontrar com mais, mas, né? Então é essa relação. E aí esses dois papéis ficam conversando, né? Então esse desejo, né, da museologia, né, de preservar algo que se a gente pensa na relação do tempo, tudo é efêmero, né? Essa relação, né? Tanto, né? Eu estou trabalhando com um jornal, mas se eu pensar, né, em outras matérias, também são efêmeras. Você pensar na idade que tem o mundo, né? E aí voltamos em Luzia, né? Você pensar essa relação de tempo, né? E como que isso, o que que é efêmero, né? A gente quase perde Luzia, né? O fóssil, né? Num incêndio, num Nossa, tempo que é super, né? Conturbado, né? E onde o museu, né? O nacional, né? Tá numa situação né? De deixado de lado, né? Né? Pelos poderes, né? Então, você tem um fóssil que esteve preservado, né, na natureza por milhares de anos, né? Vamos dizer cerca de quase 12 mil anos, e aí ele é transferido para uma instituição, né, que deveria preservá-lo, né? Mas a própria instituição estava, né, em estado né, de degradação. uhum. E esse estado de degradação era também pelo processo de degradação que estava, né? E naquele momento, mais ainda, a degradação política, né? E social e moral né? Do Estado brasileiro ali. Então, reflete ali no Museu Nacional, né? Se a gente... O que se perdeu dentro do Museu Nacional. Então, às vezes, né? Guardado ali no barraco, ali no alto do morro, né? Longe dos tentáculos do conservadorismo, né? Parece um Engraçado, sambaqui né? Que ali, né? é a palavra conservadorismo, né? Os conservadores são os que menos conservam, né? É os que querem destruir. É uma loucura. É uma... Essa coisa também de você guardar, falando daqui a pouco eu tenho que te deixar aí. Mas eu queria entender um pouco como é que é esse tempo seu, falando das encruzilhadas, do tempo espiralar, né, do arquivamento, e você se insere nas obras também, né, Paulo? Sim. Assim, então, do papel aqui tem autorretrato, para você contrastar de alguma forma o que você está vendo, registrar, arquivar. Se você puder, leva para onde você quiser. Mas contar um pouco sobre o processo de autorretrato das performances também, isso é maravilhoso. Tem uma fotografia aí, né? Que Quer né? procurar aqui? Herança Borum, né? Ana mãe, Ana filho. Essa fotografia de minha mãe, né? Para eternizar sua mãe, né? Que é uma retrato Na dela. verdade tem essa, mas que também... Mas tem uma outra aqui, que é essa, que ela vai ao Musée de l'Homme, Ah, né? O sim. Museu do Homem. E via aquelas imagens horrorosas, né? Ela... Dos exemplares, entre aspas, ali, né? Isso. Então ela faz é uma fotografia dela segurando ela, né? E a filha, que é a minha irmã, né? As duas Anas. Então ela segura os dois daguerreótipos de duas pessoas boruns que foram enviadas a Paris em 1844, 45, né? Foram duas pessoas, né? Uma mulher um pouco mais velha, não naquela época poderia ser considerado mais velha, né? Uma mulher e um jovem. Aí, por volta de 1844, 45, eles estiveram numa exposição humana na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Império Brasileiro.
né, aí, no final dessa exposição, Paris pede, né, parte dessa exposição, né? Então, algumas pessoas são levadas para Paris como objetos, né? Elas são objetificadas e levadas, né, para Paris. E aí, essas duas pessoas são fotografadas, né? Elas são daguerreotipadas, né? Na época, né? O surgimento da fotografia, né? Você vem com o daguerreótipo, né? O daguerre, né? Então, né, a imagem diretamente gravada na chapa ali, né? E quase que um olho, né? Uhum. E aí depois são transferidas, né? Você passa o negativo, depois diretamente para outra chapa de, né, um daguerre, né, o daguerreótipo. Era uma chapa de, né, sensibilizada, né, fotossensibilizada. Então, isso em 1844, 45. 100 anos depois, né, então essas pessoas são levadas para lá, são daguerreotipadas, né, e desaparecem, né? Provavelmente elas ficaram trabalhando, dando faxina, né, limpando o museu, né, como muitas pessoas faziam isso, né? O Museu del Plata, né, Museu del Plata, aqui na América do Sul, na Argentina, fazia isso, né? Então as pessoas, muitas pessoas indígenas, né, originárias, né, os povos originários, eram adquiridas pelo museu, ficavam trabalhando ali e quando morria seus corpos ficavam em exposição. Talvez a gente não tenha essas notícias dessas pessoas, mas lá os Boruns em Paris, mas provavelmente elas ficaram ali, né? Então são essas aqui. Sim. Elas segurando as fotos aqui, né? Essa é E sua as irmã. fotos. Isso. E minha Sim. mãe aqui, Uhum. né? Então Botocudos Heritage, né? O Botocudos é, né, um termo português pejorativo para, né, para denominar, né, os Boruns e outros, né? Por causa do adorno labial e, né, e nas orelhas, assim. Então ela vai, isso aqui 2019. Ela vai 2019. 75 anos antes, quando a minha mãe nasce, em 1944, Nazaré Cassiano de Jesus é enviada no trem de doido, né? Era o trem que carregava gado, né? Do Vale do Rio Doce para Barbacena. Perde o nome, né? Ela perde o nome, né? Ela permanece ali por cerca de 20 anos, de 44 a 64, né? Ali em Barbacena. Então, esse trabalho de fotografia é um trabalho de fotografia e que fala de muita coisa aí. Eu estou conversando com a história da fotografia aí, né? Porque estou falando do nascimento da fotografia, porque isso é feito 1844, 45. 100 anos depois, Nazaré é enviada para Barbacena. A filha, a minha mãe, estava entre 4 e 8 meses. Tinha acabado de nascer. Então ela estava a gente fala nesse, né, essa fase, né, que é né, ela é recém-nascida e aí tem toda uma relação entre a criança e a mãe, que porque esse nascer, né, vai além né, além do parir, né? Então você ainda tem uma relação muito forte, próxima entre quem nasce e quem dá a luz, né? Quem faz, a mãe e a criança, né? Muito forte, porque não é só porque está ali fora da barriga, né? A proximidade ainda é muito forte. Tanto é que você tem nessa fase que é uma fase muito forte para a mãe e para quem está chegando nesse mundo também. A mãe é desaparecida, né? Nazaré Cassiano de Jesus é uma desaparecida. Política também. E minha mãe não tem uma fotografia dela, não tem uma imagem. Nem nada. Nada. Então a gente atravessa o século XX todo, onde a fotografia não é acessível para o povo. As pessoas que aparecem nas fotografias, que não são a elite econômica, né? Elite econômica, não cultural.
É elite econômica. A gente tem que lembrar disso. É uma elite econômica, não uma elite cultural. As pessoas que tinham acesso à fotografia, né, o fazer e ao ser fotografado, né, de uma forma digna, era a elite econômica. As pessoas, o povo que aparecia na fotografia, quando aparecia objetificadas. Atrás, Descalço, como objeto da etnografia, de classificação, né? Isso. Elas apareciam como outra coisa, como não humanos, né? sobre-humanos, né? Então, aqui eu estou falando desse lugar social, etnográfico, grupo e da história do instrumento da fotografia. Porque a fotografia só vai ser acessível a gente no século XXI, na era digital, quando as fotografias, a máquina digital e quando o telefone fixo, que as pessoas ligavam lá no Museu da Pampulha, né, para aparecer no futuro, né, para a posteridade, quando ele desaparece e se torna esse objeto que quase, se não escraviza a pessoa, né? O escravismo digital, né? Esse que você tem que estar o tempo todo presente para responder ao chamado do trabalho. Trocando né? de plano, o né? tempo todo. Isso, e você tem que estar o tempo todo online, né? Você tem que estar ali sempre presente. Mesmo que você não esteja no trabalho, você tem que estar presente. A fotografia só passa a ser acessível nesse lugar, quando ela banalizada e se torna. Mas só que é uma fotografia que é um fantasma, porque essas fotografias quase nunca chegam aqui, são materializadas, né, aqui no papel. Quase nunca essas fotografias, né, a gente faz muitos, milhões de fotografias e que depois desaparecem no mundo digital. Essas fotografias, porque a fotografia, né, a gravura aqui, ela continua sendo cara. É muito caro imprimir uma fotografia. E mesmo as baratas que a gente imprime Some. Elas têm, né? Vamos imprimir uma fotografia. A gelatina, ela é muito sensível à luz. Ela é muito fotossensível. Ela desaparece, ela queima facilmente, né? A gelatina, eu tiro a fotografia, né? Ela está toda no espaço digital. Se eu imprimo ela num lugar comum, ela vai desaparecer também. Ela vai ser queimada rapidamente. E aí, né? no processo, falando de subversão ou de você e de autorretrato, você pega esse retrato e vai para um museu, para uma galeria, para o estado onde tem mais sofisticação, mais individualização e mais perduração, vamos dizer assim, possível, né? Você amplia sua foto no papel mais caro que tem e você se eterniza com a sua mensagem. É uma volta que você dá em todo mundo aí, né? Isso, é sempre essa mandinga, né? Né? Ninguém percebe que está sendo mandingado, né, Valdo? Quando a gente vai para o jogo da capoeira, né? O angoleiro, né? A gente joga, né? E tá sempre, Sim, né? Jogando, né? E normalmente, quanto mais velho o jogador, né? Ele tem que recorrer à mandinga, né? Menos acrobacia, menos, né? Mais mandinga, né? é mais mandinga. É a mandinga que nos salva, né, no jogo, né? Então, tem que estar sempre mandingando, né? Jogando, fazendo a mandinga, né? Isso é um jeito de jogar, né? E a gente está jogando contra um grande monstro. É um grande monstro que, né, a grande esfinge que vai devorando, né? Mais que qualquer titã, né, monstro, né? Ela vai corroendo tudo, né? E a gente vai, né, deixando as marcas jogando e jogando, né? Então esse autorretrato, né? Ao mesmo tempo essa conversa com os meus, né?
esse recado, né? Esse jeito de ir entrando nessas fissuras, né? Mas é um negócio que tem que ser sempre. Sempre. O jogo tem que estar sempre sendo jogado, sempre em movimento, né? Ainda não está ganho, não é um jogo ganho ainda. Você fala muito que a vida é sobre movimentar, né? A vida está sempre em movimento, portanto você não pode ficar parado, senão ela foge de você, né? Ô Paulo, eu tô com muito pesar no coração, mas eu tenho que te deixar aí. Eu já tive a sorte de te trancar aqui nessa sala para poder te ouvir, mas tem mais gente precisando de você e seus compromissos te chamam aí. Obrigado. Se você temos 2 minutinhos aí, queria, se eu puder tentar descobrir um pouco do que está sendo produzido, do que você está pensando daqui para frente, seria sensacional. Bem, então você falou das exposições aí, né? Então, aí eu acabei citando Luzia, que estava agora no museu lá do México, da Cidade do México, o Museu Tamanho, acabou de fechar as portas, né? Assim. E Patuá. Patuá é uma exposição que acabou de abrir agora no museu chamado Wells, né? Lá na cidade de Bruxelas, né? Eles têm um museu ali em frente à sede da ONU, supostamente, mais ou menos ali em frente, pertinho à sede da ONU. E a gente acabou de abrir uma exposição lá, que é Patuá, que você pode ver algumas imagens. E você não vai lá, né? Alguém vai por você? Isso, sim. É porque eu tenho esse lugar de arte, né? De arte de preceito. É difícil as pessoas entenderem, né? É como pensar uma performance, né, mais expandida no tempo e no espaço. Então, o não ir, né? É o próprio trabalho. Não ir à Europa é o próprio trabalho. Eu gosto de pensar... E aqui é bom falar trabalho no Brasil... as pessoas entendem, né? Que trabalho também é mandinga, né? A mandinga, a tradução, a gente fala, fez um trabalho, vai fazer um trabalho para né? O trabalho também é uma mandinga. Então a própria mandinga, né? E aí a mandinga de arte, né? A mandinga, né? A arte de preceito, o não ir, né? Isso é difícil de compreender porque até para as pessoas, né, curadores, etc, dos museus, porque é algo imaterial, é uma arte imaterial. Não dá para cercar e não tem um tempo, né? Então, esse trabalho é importantíssimo, né? Não ir à Europa, né? Pensando no movimento né, de colonização, de imigração, das xenofobias, né, e vários, né, parece que esse ano a Europa vai começar, né, pedir visto para brasileiros, né, parece que a partir de 2025 vão começar, isso, parece que está aí já as pessoas, a partir desse ano, eu ainda não sei as datas específicas, mas né, alguns países, né, a gente, né, porque na verdade a Europa também não é só um país, né, e não é só a União Europeia, né, os acordos, né, tanto é que, né, a Inglaterra já nunca entrou efetivamente na União Europeia, só queria né, o vem e não o vosso, né, sempre foi assim, desde os nossos acordos, nas conversas, né? Desde que Portugal conversa com a Inglaterra, né? Desde que os navios ingleses escoltaram o Joãozinho até a Bahia, né? E depois até o Rio de Janeiro, né? E a gente fez a nossa independência depois, né? Né? Com o Pedrinho, né? Né? Toda aquela coisa que a gente já sabe. Que tá nos papéis. Que é a loucura, né? Do Brasil, né? Então, estamos lá com Patuá. Né? Patuá como mandinga e patuá uma palavra francófona para falar do próprio francês, que é as variações do francês, né? Que são marginalizadas, né? A gente, quando vai estudar línguas, né? Aqui as pessoas sempre falam, né? Sempre tem o linguajar, né, da elite, né, ou de uma elite. Então você fala, só existe 2 tipos de inglês, né, o inglês
dos ingleses e o inglês dos estadunidenses, né, que compraram esse lugar, né? Então a gente na escola fala, só existe o inglês britânico e o inglês estadunidense. O resto é marginal. O resto nem é inglês, é qualquer coisa. O francês, só existe o francês de Paris, né? Então Patuá fala desse lugar da língua, né? E desse lugar do movimentar, né? Então fala desse lugar, eu posso chegar lá, né? Sem ir. É isso aí, eu acho que... Aí você queria o quê? Mais uma coisinha? É uma frase, se der tempo, eu tô preocupado com o seu horário Tá aqui. bom, então eu vou fechar aqui com... É uma frase mais ou menos que é uma conversa com a minha mãe. Então, eu tenho o corpo fechado, minha mãe mandou cruzar. Eu tenho o corpo fechado, minha mãe mandou cruzar. Foi fechado no terreiro de mãe. Eu tenho o corpo fechado, minha mãe mandou cruzar. Foi fechado no terreiro de maminha. No terreiro de mãe minha, no terreiro de mãe. Laroí, Exu, Exu, Mojubá, dê sempre a palavra. Axé. Para abrir e para fechar. Paulo, obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu tô aqui de camarote, tive esse privilégio. Depois tem que fazer uns 50 episódios, que a gente já abordou só uma das minhas perguntas aqui. Mas boas andanças para você. Tô aqui sempre te acompanhando e torcendo. Agradecido. Obrigado. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @SuaJanelaLateral, e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue, e Joana Brandão colabora com o motion e a montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!